E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece tranquilo, mas que na verdade é um verdadeiro campo minado nas provas de concurso: provimento e vacância. As bancas simplesmente adoram criar pegadinhas com esses termos, e a nossa missão aqui é desarmar cada uma delas uma por uma. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, não é mesmo? Os nomes são super parecidos, as situações podem confundir a cabeça, e é exatamente aí que o examinador quer pegar quem não está atento. Mas pode ficar tranquilo, essa confusão toda acaba hoje. Então, o nosso objetivo é muito claro. A gente vai transformar essa sopa de letrinhas em um conhecimento sólido, para valer. No final desta nossa conversa, a ideia é olhar para uma questão sobre isso e já identificar a armadilha de longe, com confiança. E para a gente fazer isso de forma organizada, temos um plano de voo. Primeiro, vamos atacar a armadilha fundamental. Depois, a gente vai decifrar aqueles nomes mais confusos. Na sequência, vamos falar dos dois casos especiais, os coringas, que são provimento e vacância ao mesmo tempo. E para fechar com chave de ouro, a pegadinha dos prazos. Preparados? Vamos lá! Ok, vamos começar pelo começo então. A distinção mais básica de todas, e que já é a primeira grande armadilha, é saber diferenciar o que é um provimento originário, que basicamente cria um vínculo totalmente novo com a administração, do provimento derivado, que, como o nome diz, depende de um vínculo que já existia antes. E aqui, olha, tá o pulo do gato. Só existe uma forma de provimento originário, apenas uma. Se chama nomeação. É quando o nome da pessoa sai no Diário Oficial pela primeira vez. É o começo de tudo. Qualquer outra coisa que a banca tentar te vender como originário pode marcar como errado sem medo. Olha só essa proporção. É literalmente 1 contra 6. A nomeação está lá, sozinha, de um lado. Do outro, a gente tem todas as outras formas, que são as derivadas. Ou seja, todas elas exigem que a pessoa já seja um servidor público de alguma maneira. Só de memorizar isso, muitas alternativas erradas já são eliminadas na hora da prova. Certo. Agora a gente vai entrar na parte que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Vamos decodificar os tipos de provimento derivado usando umas palavras-chave, uns macetes, os famosos mnemônicos, para nunca mais esquecer a diferença entre eles. O primeiro da lista é a reversão. O macete é simples. Pense no V de reversão como o V de vovô. Simples assim. A reversão é o retorno do servidor que estava aposentado. E o que ativa essa reversão? O principal gatilho é quando uma junta médica oficial diz: olha, aqueles motivos da aposentadoria por invalidez não existem mais. Ou seja, a pessoa está apta para voltar ao trabalho. Mais atenção ao detalhe crucial. Essa volta não pode acontecer se o servidor já tiver completado 75 anos, que é a idade da aposentadoria compulsória. Pegadinha clássica. Vamos para o próximo? Reintegração. A gente vai associar o I de reintegração com o I de injustiça ou com o I de inocente. É o retorno daquele servidor que foi demitido de forma injusta. Nesse caso, o que acontece é que uma decisão, seja da própria administração ou da justiça, anula o ato da demissão. E o servidor não só retorna ao cargo, como também recebe todo o ressarcimento das vantagens e dos salários do período em que ficou afastado. É, de fato, a reparação completa de uma injustiça. E agora, a recondução. Aqui, vamos usar o C para lembrar de cansou do cargo novo. Ou até, sei lá, coitado porque a pessoa não se adaptou. É o retorno do servidor ao seu cargo de origem. O cenário mais comum aqui é o seguinte: um servidor que já é estável passa em outro concurso, mas acaba sendo reprovado no estágio probatório desse cargo novo. A lei não o deixa desamparado. Ele é reconduzido de volta para o seu cargo antigo, aquele onde ele já tinha conquistado a estabilidade. Faz todo sentido, né? Agora, olha que maravilha esta tabela. Isso aqui é para tirar um print da tela, para anotar no caderno. É um guia de bolso perfeito. Reversão é o aposentado voltando, o vovô. Reintegração é o servidor demitido injustamente, o inocente. E recondução é quem não passou no estágio probatório do novo cargo, o coitado. Pronto? Resumido. Beleza, agora a gente vai falar dos casos especiais, aqueles que as bancas adoram, os coringas do baralho. E por que coringas? Porque eles são, ao mesmo tempo, uma forma de preencher um cargo e de deixar outro cargo vago. Uma pergunta clássica de prova. E o melhor de tudo, são só dois: promoção e readaptação. Na promoção, é fácil de entender. O servidor sobe um degrau na carreira. Ele preenche
provê o cargo de cima e, ao mesmo tempo, deixa o cargo de baixo vago. Na readaptação, por alguma limitação física ou mental, ele assume um novo cargo que seja compatível, provendo este novo cargo e, claro, deixando o antigo vago. Essa tabela aqui deixa tudo cristalino. Repara que a exoneração é só vacância e a nomeação é só provimento. Agora, o foco total tem que ser nas duas linhas do meio, que tem sim nas duas colunas, promoção e readaptação. É isso que a gente precisa levar para a prova. E agora, chegou a hora de encarar o chefão final deste tópico, os prazos. Aqui não tem muito o que raciocinar, é decoreba pura, e é exatamente por isso que as bancas adoram essa parte. Elas amam inverter os números só para ver quem está realmente afiado. Para quem foca nos concursos federais, que seguem a Lei 8.112, tem uma dupla de números que precisa estar tatuada na mente. 30 e 15. Guarda bem essa dupla. 30 e 15. Essa é a regra de ouro. Vamos visualizar essa linha do tempo na nossa cabeça. Primeiro passo, a nomeação é publicada. A partir desse dia, o cronômetro começa a rodar. E a pessoa tem 30 dias para tomar posse, ou seja, para ir lá e assinar o termo. Depois de assinar, começa a contar um novo prazo. Mais 15 dias para, de fato, começar a trabalhar, que é o que a gente chama de entrar em exercício. E aqui está a pegadinha fatal. As consequências de perder cada um desses prazos são diferentes. Se a pessoa perde o primeiro prazo, o de 30 dias para posse, o ato de nomeação simplesmente perde o efeito, é cancelado. Agora, se a pessoa tomou posse, mas não começou a trabalhar nos 15 dias seguintes, a consequência é a exoneração. E isso nos leva a outra armadilha que as bancas amam. É fundamental saber que exoneração não é uma punição. É apenas o desligamento, como nesse caso de não entrar em exercício. Já a demissão, essa sim é uma penalidade, e a mais grave de todas, aplicada por uma falta séria, como um ato de corrupção. As bancas trocam esses dois conceitos o tempo todo. Mas por que essa diferença na consequência dos prazos? A resposta está aqui, na letra da lei. A investidura, ou seja, o momento em que a pessoa se torna oficialmente um servidor público, ocorre com a posse. A posse é a grande virada de chave. É por isso que, antes dela, o ato é tornado sem efeito e depois dela, a saída é por exoneração. E é isso. Do provimento originário até os prazos fatais, agora o mapa para navegar por esse tema sem cair em armadilhas está completo. A pergunta que fica agora é: qual desses conceitos, que talvez antes parecesse um bicho de 7 cabeças, ficou mais claro? Parar para pensar nisso ajuda a fixar ainda mais o conhecimento. A gente se vê na próxima.